E hoje nós vamos para a terceira carta que Jesus mandou João escrever. E foi exatamente para a igreja de Pérgamo. Está no capítulo de número 2, do versículo 12 a seguir, que nos diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome que está escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Diga amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, só memorizando, nós falamos na primeira carta que João foi incumbido de enviar às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia, onde estão os turcos. E a primeira carta que João escreveu foi para a igreja de Éfeso. Quando eu falo de Éfeso, o que vem em nossa memória? Qual é a palavra-chave? Éfeso, amor em decadência. O amor estava em decadência espiritual. E o protesto de Jesus para a igreja de Éfeso foi: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Está no capítulo 2, verso de número 4. Depois nós falamos para a igreja de Esmirna. A segunda carta que João escreveu foi para a igreja de Esmirna. E quando eu falo da igreja de Esmirna, eu estou me recordando da palavra-chave, diz que é fidelidade. Ou seja, a igreja fiel, como está no capítulo de número 2, versículo de número 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando eu falo de Éfeso, a palavra-chave é amor em decadência. Quando eu falo da igreja de Esmirna, eu estou falando da igreja fiel. Esmirna foi uma das igrejas, apenas 2 da Ásia Menor, que não foi visto nela coisas erradas. Era a igreja verdadeiramente praticante da palavra. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Agora,
hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo. Pérgamo é a igreja para o arrependimento. Pastor, a igreja do arrependimento? Sim, Pérgamo, a igreja que precisava se arrepender. Ah, pastor, mas eu vi até Jesus elogiando a igreja, parece que tinha algumas coisas boas. Sim, tinha algumas coisas boas, mas também era uma igreja que tinha coisas erradas, e por isso Jesus a chamou ao arrependimento. Não adianta a pessoa fazer umas coisas boas na vida e fazer outras coisas erradas. A Bíblia diz que não adianta guardar 9 mandamentos e tropeçar-se em um, tornou-se culpado de todos. Então, você vai ver que tinha coisas boas na igreja de Pérgamo. Todavia, Jesus protestou contra a igreja. Eles tinham que se arrepender. Por quê? Porque deixou algumas coisas adentrarem na igreja que estava impedindo a manifestação do Espírito Santo de Deus. E hoje, quando eu olho para a igreja atuante, da atualidade, usando o telescópio divino, a Bíblia Sagrada, quantas vezes nós damos aval, damos permissão a coisinhas que aparentemente parecem pequenas, mas que atrapalham e muito a obra do Senhor. Às vezes aceitamos pessoa de qualquer maneira, muitas vezes a pessoa vive fazendo coisa errada, a gente, eu vou estender a mão, tá? Chega um momento que tem que ter um certo limite, para que a pessoa não aproveita a boa ocasião, a liberdade que nós damos, e de repente nunca muda, porque está numa facilidade. Preste bem atenção. Pérgamo era a capital da Ásia Menor. Na verdade, irmão, das 7 cidades, Pérgamo era a maior cidade. Naquela época já tinha mais de 200 mil habitantes. Naquela época, uma grande cidade, a maior cidade da Ásia Menor. Ou seja, havia ali na cidade de Pérgamo, e era ali venerado em Pérgamo Esculápio, que era o deus da medicina, ou deus da cura. Esculápio. Quem era Esculápio? Escute bem isso. Era o deus da medicina. Qual era o símbolo desse deus? Uma serpente assim, olha aqui, Qual é o símbolo da medicina hoje? Qual é o símbolo da medicina hoje? Uma serpente. A mesma coisa. Então, Esculápio era o deus da medicina e o deus da cura, e ele era venerado e adorado por isso. E uma vez por ano se lotava a praça da cidade de Pérgamo, e eles então veneravam esse Deus da cura, o Deus da medicina, e vinha multidões e multidões, não só de toda a Ásia, mas de todas as cidades e regiões daquele mundo de então. Preste bem atenção. Também tinha ali em Pérgamo o templo de Zeus. O que era e quem era Zeus? Zeus era o deus do trovão, que era conhecido como Zeus. Ali tinha o templo sede de Zeus. O templo sede. Havia templos do deus Zeus em todas as regiões da Ásia Menor, mas a sede, a central, a matriz ficava em Pérgamo. E esse deus Zeus, que
era o Deus, o maior Deus da mitologia grega, ele era adorado. Diz que havia ali em Pérgamo um templo de ídolo, aonde havia todos os ídolos existentes naquela época, no mundo de então, tinha ali em Pérgamo. Ou seja, ali, irmão, era o lugar aonde Satanás habitava. Ali era a fonte. Ali era o lugar onde a prática da idolatria prevalecia. A igreja enfrentava ali grandes dificuldades para trabalhos de evangelização. Sabe por quê? Porque tinha lá Esculápios, né, o deus da medicina, tinha lá também Zeus, o deus da mitologia grega, e tinha o templo de ídolos lá, que havia nesse santuário, nesse altar aos ídolos, tinha todos os ídolos da terra. Tinha Baal, tinha as deusas, as rainhas do céu, estava tudo lá. Ou seja, ali era o lugar aonde Satanás habitava. Por isso que há essa expressão bíblica. E nós encontramos que, embora nós vamos ver que havia qualidades nessa igreja de Pérgamo, houve um protesto de Jesus contra ela. É chamada aqui uma expressão: tenho contra ti umas poucas coisas. Poucas coisas tem o sentido, aparentemente, de coisas insignificantes, coisas medíocres, coisas pequenas, que às vezes a gente, não, mas isso aí não tem problema não. Gente, a gente crê, a gente faz tanta coisa boa, isso aí não tem problema. Deus não está olhando para isso. Vamos ver se não? Vamos ver? Olha o verso 1. Jesus manda João pegar a pena, Jesus manda João pegar a caneta, e ele diz: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Jesus dá uma ordem ao apóstolo João. Eu disse que João estava exilado na ilha chamada Pátimos, preso por causa da palavra de Deus, mas com total liberdade do Espírito Santo em fazer a vontade de Deus. Você vê que às vezes as pessoas querem te prender, mas Deus te coloca na liberdade. Ainda que em lugares que você acha que está preso e a palavra de Deus está presa, que nada, meu irmão, que nada. Até na cruz Jesus salvou alguém. Quando viu que Jesus era inocente, virou a cabeça assim e diz: olha, Senhor, tu és o Filho de Cristo mesmo? Então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus só virou a cabeça assim e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Palavra liberada. A palavra não está presa. Então João aqui recebe a ordem, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Aí está escrito: isso diz aquele que tem a espada alguma de 2 gumes. Espada alguma? O que é espada? Hebreus 4:12. Olha o que é espada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada. De quantos fios? 2. Aqui diz, João, você vai escrever, deixa aí o versículo. Você vai escrever a igreja de Pérgamo, e isso diz aquele que tem a espada aguda
de 2 fios. E aí diz que a espada aguda é a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, primeiro, ela é viva. Segundo, eficaz. Terceiro, mais penetrante. Você vê que a espada de 2 fios, ela penetra mais, porque ela tem 2 fios. Além de ser uma ponta aguda, né? Tem aquela ponta, 2 fios. Aí ela penetra, porque tem 2 gumes, 2 fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Os teólogos estão procurando até hoje entender aonde fica a divisão da alma e do espírito. Até hoje eles não descobriram, Jéssica. Até hoje não descobriram aonde fica a divisão da alma e do espírito. Eles não sabem, os teólogos não sabem, mas a palavra sabe. A divisão da alma, do espírito. Só isso? Não, das juntas e medulas. Agora o mais importante é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Eu não sei o que você está pensando agora, a não ser que o Espírito de Deus me revele. Mas humanamente falando eu não sei, mas a palavra de Deus sabe. Aleluia. Então, voltando para o Apocalipse, capítulo de número 2, verso 12. Ó, João, você escreve aí e deixa ciente que aquele que está te ordenando a escrever, ele tem a espada aguda de 2 gumes. Espada, palavra. Palavra. Por isso que a Bíblia diz: se alguém ouvir, Jesus falou, hein? Se alguém ouvir a minha voz e não crer na minha palavra, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí ele diz: mas a palavra que eu vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Por suas palavras são condenados, e por suas palavras são justificados. É o que diz a Bíblia. Aí no verso de número 13, diz assim: eu sei as tuas obras. O que se nota é que para 7 igrejas que João escreveu, Jesus se apresentou assim, dizendo: eu sei as tuas obras. Em outras palavras, eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, eu sei o que você faz. Eu sei o que você faz. Ou seja, quando você pega, sai daí, vai lá para o Salmo 139, a partir do verso 7. Irmão, não tem como esconder de Deus, porque Ele sabe tudo aquilo que você faz. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? 8. Depressa, filho. Diz assim: se eu subir ao céu, tu estás aí. Tu aí estás. Se eu fizer no Seol, que quer dizer lá no inferno, eu colocar uma caminha lá no inferno, o Senhor também está lá. Por que o Senhor está lá? Você pensa que foi o diabo que criou o inferno? Quem criou o inferno foi Deus. O diabo não criou nada. O diabo não tem poder de criação, não. Eu disse aqui ontem que o diabo engana as pessoas, é o sufismo, né? Ele dá com uma mão e tira com a outra. O diabo não faz nada, não. Ele só quer destruir. Ele só veio com uma missão, está lá em João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Tríplice missão o diabo veio. Então preste atenção. Ó, ele diz: se eu fizer lá no Seol e colocar lá a minha cama, o Senhor está lá. O Senhor está vendo. Aí o verso de número 9: se eu tomar asas da alva e habitar nas extremidades do mar. 10. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, voltando para o versículo 13 da nossa leitura: Deus conhece todas as coisas e Ele sabe tudo ao nosso respeito.
dá para você virar para o teu irmão e dizer para ele: Deus te conhece. Irmão, às vezes você vive com uma pessoa 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos e você não conhece o tudo desta pessoa. Você não conhece. Você não conhece o tudo dessa pessoa, vivendo com ela 50 anos. Mas ele diz: eu conheço as tuas obras. Ou seja, eu sei o que você faz. Eu sei as tuas obras. E onde habitas? Eu sei onde você habita. Que é onde está o trono de Satanás. Mas que trono de Satanás? Eu já mostrei lá as divindades que havia em Pérgamo. Mas deixa eu acrescentar mais algo. Como Pérgamo era a maior cidade da Ásia Menor naquela época, ali ficava também o centro do Império Romano na Ásia Menor, que dominava tudo. O Império Romano ali, que mataram Antipas, que era testemunha fiel de Cristo, perseguia os crentes, matava os cristãos. Por quê? Porque ali eles davam liberdade religiosa. Mas quando os imperadores, os imperadores lá de Roma vinha, se reunia, todos tinham que adorá-lo. Todos tinham que servir, todos tinham que pagar tributos, e se não pagasse tributo, morria. Então preste atenção, esta alusão aí, esta palavra, onde está o trono de Satanás, é porque, primeiro, ali em Pérgamo havia, a sede do Império Romano, ou uma subsede, porque em Roma estava lá o palácio, mas em Pérgamo, para dominar toda aquela região, fora instalado ali então o grande Império Romano, que dominava naquele mundo de então, sem contar Esculápio, o deus da medicina, sem contar Zeus, o deus da mitologia grega, sem contar o templo de todos e variados ídolos que ficavam ali em Pérgamo. Ou seja, era trono de Satanás, irmão. Você ser crente numa cidade assim, irmão, de tanta incredulidade, e eu não sei não, as nossas cidades hoje, e o nosso povo e o nosso mundo está de mal a pior. Você chega aqui na cidade, logo tem uma santa bem ali para saudá-los. Aí você vai lá no final, tem uma outra Iemanjá lá. Estão querendo colocar uma aqui aonde fica as torres. Estão querendo colocar o Cristo aí. Irmão, irmão, isso é idolatria. Deus não transfere, Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele diz: a minha glória não darei a outrem. A imagem de escultura esculpida por homens, por mãos de homens. É só ler o Salmo 115. O que diz o Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dai glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o nosso Deus? Está ali na entrada? Está ali na saída? Está aqui no... Não. Aonde está o nosso Deus? Verso de número 3. Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Aí diz: tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Você chega para uma imagem: tem olhos, tem mãos, tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheira. Você pode chegar com uma carniça lá e cheira aí, ela não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem alguma coisa sai da sua garganta. Som algum sai da sua garganta. Aí diz: que elas tornam?
torna-se semelhante a eles, os que fazem, e a todos os que neles confiam. Aí qual é a recomendação do Salmo, no verso 10? Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo. Imagens. Então você vê que ali em Pérgamo ficava o trono de Satanás. Por quê? Porque a idolatria ali rolava solta, irmão Beto. A idolatria rolava solta. Ali era o trono de Satanás. E foi quando Jesus manda João escrever e diz: ó, eu sei as tuas obras, que onde você habitas, é o trono de Satanás. Mas mesmo assim, retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Olha que coisa boa que a igreja tinha. Mesmo sendo ali uma cidade idólatra, mesmo sendo ali, Thaís, aonde ficava o trono de Satanás. Essa expressão, eu acredito que Satanás fixou seu trono ali em Pérgamo. Rose, fixou o trono ali em Pérgamo. A idolatria corria solta, eram os deuses ali a montões. Só que a igreja tinha retido o nome de Cristo. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. E aí diz: ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Com certeza, por homens de Roma, pelo Império Romano, foi morto porque recusou adorar a homem. E os César daquela época, os imperadores, quando chegavam, eles queriam que todos se prostravam. Lembra do rei Nabucodonosor? Quando levantou uma estátua de ouro na província da Babilônia, e diz a alguns historiadores que dava mais de 5 metros de altura a estátua. E a estátua tinha o aparato do rei Nabucodonosor, ou seja, era a imagem dele próprio. O homem querendo ser Deus, querendo ser adorado como Deus. Daniel desafiou: eu não adoro. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, diz: não, nós não vamos se prostrar. Sabe por quê? Só o Senhor Deus adoraremos. Só adoraremos ao Senhor. Foram jogados na fornalha de fogo ardente? Foram. Mas Deus deu livramento. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é fiel. Só que, ó, tem momentos que Deus permite que alguns morrem. E ele testifica aí, ó: você habita aonde Satanás fixou o seu trono, mas não negaste, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você vê, mataram os crentes, mas os irmãos não abriram mão da fé. Eu fico pensando na liberdade religiosa que nós temos hoje. Já pensou se viesse dias assim de perseguição? Não ficava um crente na igreja, porque só a Covid está pondo crente para correr. Só a Covid está espantando os crentes da igreja. Já pensou? Para ser crente tinha que passar pelo fio da espada, como Antipas, está escrito aí, foi morta, onde o trono de Satanás habitava, foi morta. Rapaz, já pensou uma mensagem dessa, Matias? Está matando crente, hein? Está matando crente aqui em Mongaguá. Se vê crente na igreja, vai ser morto. Se vê crente saindo para ir para a igreja, Rosa, vai ser morto. Não vem de Agenor para cá, porque se vê algum crente vindo para a igreja, vai ser morto. Irmão,
desviava tudo. Mas o que é isso, irmão? Hoje nós temos total liberdade para servir a Deus, para dar glória a Deus, para estar na igreja. E muitas vezes nós não usufruímos, guerreiro, dessa oportunidade. Aí, verso de número 14, está escrito: mais umas, você vê, no verso 13, prova que a igreja fazia algumas coisas boas. Não abriu mão da palavra e não negou a fé. Olha aí, coisas boas, práticas mais do que religiosas, atitudes de verdadeiros cristãos. Só que o que estava atrapalhando a igreja de Pérgamo é que ela tinha fé, guardava a palavra, mas era uma igreja que dava permissão a pequenas coisas, a pequenas diante dos olhos deles. Por quê? Umas poucas coisas tenho contra ti. Quais são? Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Você lembra de Balaão, aquele profeta teimoso? Você lembra da doutrina de Balaão? Qual era o teor da doutrina de Balaão? Ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício aos ídolos. Cuidado, irmão, com aquelas festinhas que às vezes você é convidado ou convidada. Vamos lá comer uma feijoadinha. Mas é lá no santuário pagão. Vamos lá naquela festa junina. Vamos lá na festa junina, vamos lá. Você não precisa nem ir com a roupinha toda, chapeuzinho. Você não precisa nem colocar uns negocinhos lá. Não, você não precisa não. Cuidado com o comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Está escrito aí que Balaão ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria. Uma vez eu cheguei numa cidade e tinha uma irmã lá, lá em Caraguatatuba, né, Ruth? Mas teve outras cidades também que a gente encontrou esse problema. Aí tinha uma irmã que todo mês a gente preparava uma cesta básica e dava para ela, todo mês. E era o suficiente. Mas uma irmã esperta, rapaz, ela pegava a cesta básica na nossa igreja, Rosa, mas ia lá no centro espírita, pegava também. Aí ia lá no centro de Macumba, pegava também. Aí um dia a gente ficou sabendo. Falei, irmã, só vai ter que tomar uma decisão. Primeiro, se quiser seguir em comunhão com a igreja tomando Santa Ceia, ou a senhora fique satisfeita com a cesta básica que a senhora recebe aqui. Aí eu fiquei sabendo que ela até pegava a cesta básica para vender. Pegava umas 4, 5. Aonde tinha cesta, não perguntava, ou não queria saber se era do centro de Macumba, se era do Saravá, se era da Mesa Branca, Pai José, Mãe Maria. Não, pegava tudo. Mas que negócio é esse, irmão? Comendo de coisas sacrificadas aos ídolos. É justo e é lícito a gente ajudar um irmão que está passando necessidade, mas com contento, irmão. Pega a cesta, aquilo é uma ajuda provisória, mas ela todos os meses. Aí os irmãos contaram para mim, pastor, essa irmã aí, ó, pega cesta básica aqui, mas pega uma lá na igreja católica, pega outra lá no centro espírita, pega outra no centro de Macumba, pega outra não sei aonde. Eu falei, o que, meu irmão? Vem cá, minha irmã. Mas ela não aceitou a correção, não. Caiu fora.
Caiu fora, tá? Caiu. Vou fazer o quê? Eu falei a verdade. Ó, Balaão ensinou a Balaque a isso. E não somente comer do sacrifício da idolatria, mas também o quê? Se prostituírem. Por quê? Porque eles participavam de festas pagãs, e aí tinha orgia, tinha tudo, e fazendo o povo se desviar. Aí foi o protesto de Jesus, o primeiro protesto contra a igreja de Pérgamo. O segundo está no verso seguinte, verso 15. Assim também tens os que seguem a doutrina de Nicolaitas, que era um homem chamado Nicolau, era diácono, que abriu uma seita, nem religião era, uma seita, tá? Onde escravizavam as pessoas. Era Nicolau, era um diácono, era um dos 7 diáconos lá que foi consagrado pela igreja, lá na igreja primitiva. E o que ele fez? Ele se desviou e criou a doutrina dos Nicolaitas, uma doutrina que era contra a palavra de Deus e que contaminava o povo de Deus. Aí Jesus disse, ó, o que eu aborreço, eu não aceito essa doutrina. Você vê, a igreja tinha boas coisas, sim ou não? A igreja guardava a palavra e a igreja praticava a fé. Mas algumas coisas ruins havia na igreja. É como a nossa vida cristã. Você tem que, muitas vezes, se colocar na balança. Perfeito, olha para cá. Nunca nós seremos. Mas a gente tem que passar por um processo de melhoramento. Sempre melhorando no Senhor. Foi por isso que Paulo protestou contra a igreja de Corinto, capítulo 11, verso de número 17. Ele diz, ó, nisso porém que vou dizer-vos, não vos louvo. Porque vocês se reúnem na igreja para adorar a Deus. Mas ao invés de vocês melhorar, vocês estão ficando cada vez mais pior. Tá aí, ó. Ao invés de vocês melhorar, vocês estão piorando. E não tem crente assim, Rose, que ao invés dele melhorar, ele está piorando. Piorou as coisas. Eu lembro de um que a gente tinha aqui, e ele era viciado em drogas. Ele ficava um mês na igreja, um mês fora. E o Matias ajudava, o Mateus ajudava, a gente incentivava. Fizeram até um filme e colocaram ele. Só não teve um final feliz, porque ele desapareceu, está sendo. Mas, irmão, eu falei, vocês é doido, põe ele no filme? Ele vai uma hora, pronto, não deu para o Mateus terminar o filme. Que coisa triste foi essa, irmão. Foi difícil. Parece que morreu, porque se eu procurei, morreu, sumiu. É a vida, irmão. Por quê? Porque tem gente que mesmo familiarizada com o evangelho, olha para cá, isso é sério, mesmo na igreja, ele vinha na igreja, todo culto ele aceitava Jesus como Salvador, todo culto ele vinha para frente, todo culto, chorava, pulava, dava glória a Deus alto, mas nunca se converteu e nunca deixou das drogas, nunca deixou. O pai dele lutou, veio para a igreja até com ele. O pai dele vinha para a igreja. Fiz culto na casa do pai dele. Agora vocês sabem de quem eu estou falando, né? Mas não teve jeito. Aí recebi uma notícia, ó. O Marcos, pronto, já falei. O Marcos morreu. Então é triste as coisas. Quando a pessoa vem para Jesus. Vem para o evangelho. Olha para cá. Entra no evangelho, Thaís. Mas o evangelho não entra nele. Entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Então, piorando. Aí, para finalizar,
Jesus deixa uma mensagem contundente à igreja. Arrepende-te. Está vendo? Que a igreja tinha algumas coisas boas, mas mesmo assim, qual foi a mensagem de Jesus para ela? Arrependimento. Olha para cá, para a igreja de Éfeso, a mensagem foi amor em decadência. Para a igreja de Esmirna, como era uma igreja que fora absolvida, a igreja fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja fiel. Mas para a igreja de Pérgamo, a mensagem foi arrependimento. Porque tinham as práticas boas, mas permitiu se misturar com coisas erradas. Aí diz, arrepende-te, pois. Quando não? Ou seja, se você não se arrepender, brevemente virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que é a espada mesmo? Palavra. Palavra. E aí diz, verso de número 17: quem tem ouvidos, ouça. Quantas pessoas têm ouvidos aqui, irmão? Eu não estou perguntando quantas pessoas têm orelhas, porque às vezes as pessoas têm orelhas, mas não têm ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, não diz a igreja, as igrejas. Estava falando às igrejas da Ásia Menor, mas também chegou até a nós essa mensagem. Está dizendo a nós, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vem a mensagem para o vencedor. Ao que vencer, darei eu a comer do maná. Irmão, isso aí vai ser tremendo. É um mistério que a gente não consegue, Thaís, desvendar como é que vai ser. Comer do maná escondido, sendo que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, alegria e paz no Espírito Santo. O que significa esse comer do maná escondido? São coisas e são mistérios que serão a nós desvendados lá na eternidade. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Que cor que é a pedra? Branca. E na pedra, o que me chama a atenção é isso, irmão. Aleluia. Eu estou doido para receber essa pedra. E você já tem essa pedra, porque você já tomou a sua decisão para com Deus e para Cristo. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece o novo nome, senão aquele que o recebe. Você sabia que lá no céu você vai ser um novo nome? Vai ter um novo nome? Você não vai ser chamada lá de Maria, de Alberto ou Roberto, de Tânia, de Ruth, de Benedito, de Benedita. Nananina, não. Lá no céu nós teremos, irmã Yara, um novo nome. Eu não sei, o meu aqui é Adão, ou Adão, no inglês, né? Eu não sei, mas lá, um novo nome. Aqui é Adão, ou Adão. Eu não sei como é que vai ser o meu novo nome, mas diz que só vai saber aquele que recebe a pedrinha branca. É um mistério que será desvendado na eternidade. Você vai receber, quando você for para o céu, vai ser entregue a você uma pedrinha branca. E na pedra
o seu novo nome. Oh, irmão, que maravilha. Thaís, você não vai chamar Thaís lá, viu? Você não vai se chamar Thaís. Rose, nada de Rose lá. Vai ser um novo nome. E ó, ninguém conhece esse novo nome. Ó, se ninguém conhece, é nome que aqui na terra, Jéssica, é desconhecido. Você vai ter um novo nome. Você também, guerreiro. Nós vamos receber um novo nome. E esse nome, irmão, é um nome celestial. Fique em pé.